Paulo, ele escreve esse texto. A Bíblia vai dizer que Paulo, ele escreve esse texto à igreja de Filipos. E era o momento onde ele estava aprisionado. Paulo estava preso fisicamente, né? Paulo estava numa prisão em domicílio em Roma. E mesmo assim, havia uma preocupação da parte de Deus, através da vida de Paulo, com as emoções de todos os seres humanos. Havia uma preocupação de Deus, através da vida de Paulo, com isso aqui que nós chamamos de mente, com aquilo que nós armazenamos. Ou seja, muitas das vezes, nós pregamos a palavra de Deus e alertamos as pessoas a importância de nós cuidarmos dos nossos pensamentos, daquilo que vem sobre os nossos pensamentos. Muitas das vezes, a gente pensa que simplesmente quando nós caminhamos até a igreja, aceitamos a Jesus, a obra já foi concluída, não vamos participar ou precisar passar pelos processos. Muitos de nós possuem essa mentalidade. Só que a gente entende, queridos, que quando você vai até Cristo, Ele escreve o teu nome aonde? No livro Ele traz vida a você. Mas a caminhada da onde você está até o céu é um processo. E nessa caminhada, Deus ele vai trabalhando em todas as áreas das nossas vidas, sim ou não? E uma das principais, queridos, e maiores áreas que Deus deseja trabalhar é na nossa mente. A gente costuma falar que nem eu nem você tenha o poder de impedir que os pensamentos venham sobre nós. Eles irão vir, com certeza. Mas os pensamentos, eles poderão ser bons, como também poderão ser pensamentos maus. Mas pastor, por que maus? Por causa da nossa humanidade. Por causa desse corpo corruptível, que em todo momento está se corrompendo, está pecando, errante. E aí, a nossa mente, ela sempre estará acessível aos maus pensamentos, como aos bons pensamentos. Porém, eu entendo, Glória, que eu não posso impedir de pensar, mas eu posso sim apenas reter o que é bom, apenas reter aquilo que vai me edificar, aquilo que vai transformar a minha vida. Queridos, eu vou falar uma coisa para você, que de repente você fique impressionado. Mas a nossa mente, a mente humana, Glória, ela possui mais cárceres. O que é cárceres, pastor? São salas de aprisionamentos, salas onde mantém pessoas presas, encarceradas. A nossa mente, a mente humana, possui mais cárceres do que as cidades mais violentas do mundo. Você está entendendo? Você pode ser uma pessoa sadia. Pastor, olha, eu já estou com 60 anos, eu não tenho osteoporose, eu não tenho artrose, eu não tenho artrite, eu desço até o chão, eu sou uma pessoa saudável, eu pulo, eu me sinto jovem, o meu corpo é maravilhoso. É ou não é? Sim ou não? Sim. Às vezes você se depara com pessoas assim. Mas quando você vai conversar com essas pessoas e perguntar, tudo bem, mas como é que está a sua cabeça hoje? Muitas delas olham para você e falam assim, olha, a minha cabeça é uma confusão só. Tem horas que eu acordo bem, tem dias, pastor, que eu não estou bem. Eu não consigo manter o equilíbrio, eu não consigo ter o controle daquilo que penso. Eu até projeto, olha, hoje será um dia feliz, um dia maravilhoso, hoje será um dia onde eu vou vencer, onde eu vou lutar, sim ou não? As pessoas projetam. Mas parece que quando chega um certo momento, tudo aquilo que a gente projetou, tudo aquilo que a gente sonhou, aqui dentro parece que cai por terra. E aí a pergunta é, pastor, como eu posso dominar isso? Como à luz do Evangelho, eu posso não mais permitir que os meus pensamentos me aprisionem? Como à luz do Evangelho, eu posso lutar para que eu venha reter apenas o que é
é bom, aquilo que eu entendo que vai me trazer alegria, vai me trazer paz, aquilo que vai me trazer positividade. O que eu posso fazer, pastor? Como Deus ele trata a nossa mentalidade, né? Como Deus pode tratar as nossas emoções, aquilo que pensamos e aquilo que falamos. Irmãos, a mente é algo tão sério que antes de você dar à luz, né, o que você deseja fazer, o primeiro processo, tudo aquilo que você deseja, ele nasce aqui. Tudo aquilo que você espera que aconteça, todos os sonhos, todos os nossos traumas, todas as realidades, começa aqui, inicia aqui. Primeiro inicia aqui e depois desce ao coração. Quando desce ao meu coração, é o momento onde eu me preparo para colocar em prática o que deu início aqui. Quando alguém vai intentar contra a vida do outro, quando alguém vai cometer um ato para transgredir a vida do outro, primeira coisa que ele faz é projetar aqui. Primeiro a gente premedita aqui. Como vai ser? Qual será o dia? Quais as ferramentas eu vou utilizar? Como eu vou intentar contra aquela vida? Quando é que eu vou me vingar? Quando é que eu vou devolver, dar em troca o mal? Sabe? Quando é que eu vou agir em favor da minha vida e contra a vida do outro? Tudo isso eu crio aqui dentro. Depois que eu amadurecer aqui dentro, o que vai acontecer? Aquilo vai descer no meu coração. E quando desce ao meu coração, e aí eu começo a dar a luz. Ou seja, eu começo a colocar em prática tudo aquilo que eu projetei aqui dentro. Mas irmãos, a preocupação de Deus é tão grande, que Paulo, lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, Filipenses, capítulo 4, versículo 8, ele traz uma palavra tremenda. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Eu estou sozinho, sim ou não? Não, estou com vocês. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quem encontrou, diga amém. Amém. Pastor, me ajuda. Vou te ajudar, irmão, estou te esperando. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Olha o que Paulo, ele ensina, né? A preocupação de Paulo com a nossa cabeça, com a nossa mente, com o nosso cérebro. Olha o que ele nos ensina para que a gente possa ter uma vida sadia, para que a gente possa viver aquilo que o Deus de paz tem para cada um de nós. Irmão, isso aqui é curados para curar, irmão. Se essa palavra não te curar, esquece. Volta para onde você veio, porque essa palavra é tremenda. Olha o que Paulo diz. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, honroso, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. É claro que quando você lê, existem outras interpretações, né? Existem interpretações que Paulo encerra dizendo o seguinte: nisso pensai. E aí, o que me chama a atenção é a preocupação desse apóstolo, o Ângela, com a nossa vida cotidiana. É a preocupação com aquilo que nós pensamos, com as preocupações que levamos para o nosso leito. Paulo demonstra, né, um incômodo em relação de como nós, como crentes cristãos que aceitamos a Jesus, estamos nos comportando diante daquilo que afeta os nossos pensamentos, diante daquilo que afeta a nossa mente. Só que quando ele inicia esse versículo, ele diz o seguinte: olha, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro. Irmãos,
tudo o que for verdadeiro. Então, quando eu digo que tudo que for verdadeiro, Glória, precisa ocupar a minha mente, eu estou dizendo o seguinte: eu, Alex, não posso criar expectativas ilusórias em minha mente. Ou seja, fabricar algo que não existe. Tornar em mente algo que eu não sou em essência. Eu vou explicar para vocês. Se o que é verdadeiro habita na minha vida, eu não posso, na minha mente, gente, criar algo que não existe. Algo que é ilusório. Algo, né? Existem pessoas que elas, na mente, elas querem mostrar aquilo que elas não são. Por quê? Porque elas vivem o tempo todo querendo provar para o outro aquilo que, na verdade, ela nunca foi. E quando ela comete esse delito, ela começa a fabricar na sua mente, né, coisas que não existem. É como o evangelho de hoje. Por que hoje, quando as pessoas, muitas delas, escarnecem do evangelho? Por que muitas pessoas, de repente, alguém que um dia já sentou ao seu lado, que um dia já cantou, que um dia dançou, que um dia pulou, um dia dizimou, alguém que um dia evangelizou, e de repente essa pessoa hoje, ela não está mais aqui, ela não caminha mais em Cristo. Mas por quê? Porque durante muito tempo, essa pessoa na sua mente, ela fabricou um Jesus que nunca existiu. Um Jesus que na cabeça dela a salvou apenas para atender todos os seus pedidos. E na verdade, gente, a coisa não funciona dessa forma. A primeira coisa que eu preciso entender é que, para mim ter uma mente sã, a verdade, ela precisa fazer parte da minha vida. A minha mente, ela não pode se deixar levar por ilusões, por algo que eu fabrico. E aí, quando eu fabrico algo na minha vida, aqui na minha mente, né? E o que é fabricar algo? É você querer dar vida a algo que não existe. Quantas são as pessoas que fabricam esse Jesus na esperança de que esse Jesus venha suprir? Ei, não é todas as suas necessidades, mas é tudo aquilo que ela deseja. Existe uma diferença. O nosso Deus é um Deus que supre as nossas necessidades. É por isso que quando ele ensina a Glória a oração do Pai, ele disse: pão nosso de cada nos dai hoje. Ou seja, Deus nos concede aquilo que nós precisamos, necessitamos, aquilo que é essencial para a nossa sobrevivência. Deus nos concede algo que vai, naquele momento, suprir em nós tudo aquilo que pedimos e pensamos. Só que quando eu fabrico na minha cabeça um Jesus que não existe, em todo o tempo eu vou criar a ilusão de que esse Deus é obrigado a suprir não as minhas necessidades, mas apenas aquilo que desejo e quero. Então Paulo está dizendo: você quer ter uma mente sã? Quer ter uma mente sadia? Tudo aquilo que é verdadeiro precisa ocupar a sua mente. Gente, existem pessoas, né, que estão adoecidas nas nossas igrejas porque vivem num fantástico mundo de Bob. Elas não ainda compreenderam o Evangelho. E por isso elas vêm à igreja e não permanecem, saem frustradas. Por quê? Eu já falei sobre isso aqui. Existem pessoas que olham para Jesus e veem Jesus como quem? O gênio da lâmpada. Você vai lá, esfregou, ele apareceu, aí você e pergunta para você: faz 3 pedidos. Gente, o Evangelho não é isso. Não adianta você querer criar uma expectativa em algo que não existe. Ei, pastor, mas a Bíblia diz que a fé é a certeza de coisas que se espera, é a convicção de fatos que não se veem. Mas aprenda algo nessa noite: você criar uma ilusão a respeito de algo que não existe, gente, isso não é fé. Não é fé. Não é fé.
É diferente de alguém chegar para você e falar assim, olha, ô fulano, tudo bem, olha, eu tenho uma notícia para te dar. Quem foi? Você tem um câncer. E aí você olha naquele momento, eu tenho câncer, caramba, você vai chorar, você vai sentir a dor, o medo você vai sentir, sim ou não? Claro que vai sentir, porque você é humano. Porém, você entende que pela fé existe um Deus que pode curar a tua enfermidade e mudar o teu quadro. Amém ou amém? Ele pode fazer, sim ou não? Sim. Mas a partir do momento que eu começo a criar ilusões na minha cabeça de algo, gente, que não existe, e eu começo a me tornar alguém onde na verdade eu não sou, Deus não vai atender os meus desejos. Deus supre necessidades, aprenda isso. As pessoas se frustram no reino de Deus, desistem da caminhada, porque elas fabricam algo na sua mente. É por isso que quando elas são confrontadas, elas não estão prontas. O que elas fazem? Vão embora. Ah, pastor, eu estou magoado, pastor. Eu recebi uma palavra contrária. Pastor, o pastor Wilson, olha, ele falou algo que eu não entendi. Pastor, a pastora, ela não foi bem, ela falou algo que eu não consegui compreender, que me magoou. O pastor Alex falou algo. Então, essas pessoas, elas estão tão aprisionadas na sua mentalidade que elas não permitem, gente, que aquilo que é verdadeiro diga as regras. Aprenda algo. Quando você não vive o que é verdadeiro, as pessoas têm uma facilidade terrível de ditar as regras sobre a sua vida. Elas falam algo sobre você. Sabe o que você faz? Ao invés de você olhar para cima e dizer, Deus, ela pode até ter falado, mas eu não sou isso que ela falou, porque eu sou aquilo que o Senhor diz quem eu sou. Aleluia. Mas a pessoa que não vive a verdade, que vive uma mentalidade ilusória, o que acontece quando ela ouve algo que lhe confronta? Ela se prostra, ela desanima, ela simplesmente deixa de caminhar. E aí Paulo, preocupado, né, com o futuro da igreja, com a mentalidade humana, Paulo vai e alerta, gente, olha, cuidado com a cabeça de vocês. Cuidado com aquilo que vocês pensam. Cuidado com aquilo que vocês permitem. Gente, olha, a mente humana é terrível. Se você não tiver controle e domínio sobre aquilo que você pensa, a tua cabeça, ela pode te conduzir ao céu, mas também pode te conduzir ao inferno. Você já parou para pensar quantas das vezes você está orando? Você dobra os joelhos, sim ou não? Aí você começa, Pai, no nome de Jesus, abençoe a nossa vida, Senhor, estou aqui, estou no meu casamento. Você está orando, você, de repente, irmão, do nada, gente, mas é do nada, você começa a lembrar da conta para pagar, você começa a lembrar de alguém que falou algo a seu respeito, você começa a lembrar do teu compromisso no culto das mulheres do mês que vem. Você começa a lembrar de tantas coisas, e aí quando você cai em si, caramba, gente, eu parei de orar. Eu parei de orar, por quê? Porque a mente, ela começa a divagar, ela começa a andar, ela caminha. Isso aqui é tremendo. E aí, Deus, Ele nos permite a manter esse equilíbrio e a ter esse controle. É por isso que o apóstolo, quando ele nos ensina, ele diz o seguinte, olha, vocês precisam conduzir a mente de vocês cativas a Cristo. Ou seja, a nossa mente, ela não pode ser aprisionada pelos problemas da vida, por aquilo que tenta nos atingir, mas a nossa vida, ela tem que ser aprisionada, a nossa mente, ela tem que ser aprisionada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, queridos, não crie ilusões. Para com esse negócio de você querer formatar algo na sua cabeça que não existe. Ah, pastor, eu acho que falou. Não, pastor, olha, já viu como tem pessoas desconfiadas? É ou não é? Aquela pessoa, assim, você passou, né? Fulano olhou assim para você. Aí você já fica como? Ih, rapaz, será que foi mal de mim? Não, peraí, tem alguma coisa errada. Passou, e aí a gente fica o quê? Com aquilo na cabeça. Aquilo vai remoendo. Sabe o que acontece? Por que acontece com aquilo que a gente remói? A gente acaba adoecendo, gente.
E muitas das vezes o diabo usa isso como ferramenta, porque foi algo que não aconteceu. Mas o que a gente faz? A gente dá legalidade, a gente abre brechas, a gente deixa em algo que não aconteceu com que Satanás pegue simplesmente e trabalhe em função daquilo para nos destruir. Ei, aprenda algo. As pessoas não podem ditar as regras da sua vida. As pessoas não podem te influenciar a tal ponto de você começar a formatar na sua mente algo que não existe. Irmão, tem pessoas que têm mania de perseguição. Mania de perseguição, a gente tem que acabar com isso. E olha, vou te falar, isso aí não é do diabo não, isso é nosso. Isso está dentro de nós. Só que Deus nos dotou de sabedoria. Deus nos dotou de inteligência, para que a Bíblia diz que tudo aquilo que vem sobre nós vamos reter apenas aquilo que é bom. Irmão, aquilo que não presta, aquilo que é lixo, eu jogo fora, não faz parte da minha vida. Aleluia. Tudo que é verdadeiro precisa fazer parte de mim. E olha que coisa interessante. Segundo lugar, pastor, o que eu posso fazer para manter a minha mente sadia? Eu preciso ser honesto comigo mesmo. Irmão, repare que o apóstolo, ele não nos ensina a apenas ser honesto com o outro, mas ele diz, eu preciso ser honesto comigo mesmo. E o que é ser honesto comigo mesmo? É quando eu compreendo o meu estado. Entenda algo. A gente precisa compreender, gente, que o Evangelho é transparência. Existem pessoas que quando vêm para o Evangelho, elas ouvem a fé, elas querem levar aquela vida do... E aí, minha irmã, como é que está? Ela está cheia de dor, precisando de oração, precisando de um milagre. Mas o que ela traz consigo? Pastor, eu não estou sentindo nada. Não, pastor, olha, nunca estive tão bem. Lembra daquela mulher que quando ela passa, o profeta olha para ela e fala assim, como tu vais? E ela fala, vai tudo bem, o filho estava morto, sim ou não? Então, existem pessoas que pegam esse versículo de forma isolada e querem aplicar na vida delas. Mas sabe o que acontece quando a gente toma isso para a gente? Gente, a gente precisa interpretar a palavra. O nosso Deus, ele não muda. Só que a gente precisa entender o seguinte, cada organismo é um organismo. Se eu tenho uma dor, de repente a Glória chega para mim e fala assim, pastor, eu tenho aqui uma dipirona. Eu quando tenho essa dor, eu tomo a dipirona e essa dor some. E aí a Glória me oferece. Mas eu preciso entender que eu preciso ir ao médico. Por quê? Porque de repente a dipirona que a Glória tomou e fez efeito na vida dela, não quer dizer que vai sanar a minha dor. Por quê, pastor? Porque cada organismo é um organismo. Existem medicamentos que eu tomo e dou bem, mas quando a Luana vai tomar, ela passa mal pra caramba. E aí, irmão, a gente precisa ser honesto conosco mesmo. E o que é ser honesto conosco mesmo? É a gente compreender o nosso momento. Você está passando por o quê? Pastor, eu perdi o meu marido. Então viva o seu luto. Viva o seu luto. Quer chorar, chora. Quer bater o pé, bata. Pastor, olha, a porta de emprego fechou, pastor, eu estou triste. Viva a sua tristeza. Chore a sua tristeza. Pastor, eu estou passando por isso, eu tenho uma doença. Tá, você é realista. Você tem essa enfermidade. Não adianta você esconder. Hoje você está enfermo, você está doente. O que a gente pode fazer, pastor? Eu posso te apresentar um Deus que pode todas as coisas e que tem o poder de mudar a história da sua vida. Aleluia. Porém, queridos, nós precisamos ser honestos conosco mesmo. A gente não tem como ficar nos enganando. E aí, sabe o que muitos de nós fazemos? A gente pega a dor, a crise, o trauma, levanta o tapete e joga debaixo do pano. E aí o que vai se cumprir na minha vida? Tudo aquilo que eu não resolvo, o que acontece? Eu carrego os meus traumas,
Eu carrego as minhas limitações. Eu carrego as minhas dificuldades. Eu tenho que aprender, gente. Eu tenho que aprender. Há pouco tempo atrás eu estava conversando com um rapaz e ele chegou para mim e falou assim: pastor, olha só, sou muito sincero com o senhor, eu sou membro de uma igreja, mas todo final de semana eu recebo alguns irmãos, olha, eu tenho a minha esposa e tal, e a gente bebe um vinhozinho. E aí, o que o senhor acha disso? O que o senhor acha? Eu falei: irmão, vou falar uma coisa para você. Eu não estou aqui para te dizer o que você tem que fazer ou o que não tem que fazer. Até mesmo porque a Bíblia diz que quando que a questão da bebida, a Bíblia não quer dizer, ela nunca disse que é pecado. Mas a Bíblia diz que eu não devo me embriagar. Porém, queridos, vamos lá. Se eu entendo que a bebida alcoólica, ela não acrescenta nada na minha vida em questão de santidade, em questão de relacionamento, não acrescenta nada na minha vida, o que eu faço? Eu me abstenho. Eu me abstenho. Ah não, pastor, mas eu, durante a semana, eu gosto de tomar o meu cálicezinho de vinho. Irmão, é você, acabou. É você e acabou. Só que eu queria que você entendesse o seguinte: o que é você ser uma pessoa consciente? Um exemplo: se você é um cara que lá no passado teve problemas com bebidas alcoólicas, e aí Jesus te alcançou, você acha que você é forte o suficiente para dar sopa, para ficar tomando um cálicezinho? Sim ou não? Não, gente. Você tem que entender quem você é. Você tem que se conhecer. Olha o que Sócrates, grande filósofo, eu gosto muito quando ele fala: conhece-te a ti mesmo. Então você tem que se conhecer. Se você entende quais são as tuas fraquezas, se você entende quais são as tuas limitações, se você entende o que vai te levar ao erro, se você entende o que vai te desconstruir, então por que você vai ficar se enganando? Seja honesto com você. Não faça. Não faça. Se você entende que o ambiente da sua família é um ambiente que quando você chega lá, você está em paz, você está na bênção, não é? Semana toda na igreja, cheia do Espírito Santo. Gente, mas tem casas e de familiares que a gente chega, irmão, que é um pedaço do inferno, a gente sabe disso. Então, se você sabe que aquele lugar é um lugar que vai tirar a tua paz, você sabe que vai te trazer confronto, problema, vai te entristecer, irmão, o que você está fazendo aí? Seja honesto com você mesmo, foge disso, irmão. Eu já falei isso aqui e falo de novo. Algumas pessoas me perguntam: pastor, o senhor convidaria? Eu já falei isso aqui, o padre bonitão está pregando na sua igreja. O que eu falei para vocês? Convidaria o Fábio de Mello. Mas por que o senhor convidaria? Porque ele tem conteúdo. Eu não convidaria alguns pastores, principalmente alguns que eu conheço, que pregam o que não vivem. Eu não convidaria. Não convidaria para pregar na minha igreja. Então a gente precisa ser realista, irmão. O problema é que a gente não consegue ser honesto. Paulo diz: olha, se você quer ter uma mente sã, tudo aquilo que é verdadeiro precisa fazer parte dela. Você conhece as suas limitações, irmão. Você conhece, tem pessoas que o adúltero, né? Às vezes o adúltero, ele dobra o joelho: ah, Senhor, perdoa os meus pecados, obras e pensamento. Irmão, pecado tem nome, irmão. Seja realista com você: Senhor, eu sou adúltero, a minha carne treme. O problema é que a gente fica, irmão, sabe, a gente fica se revestindo de algo que não existe. Seja honesto com você mesmo. Para com esse negócio de não estou sentindo nada. Não, irmão. Agora, uma coisa interessante: quando você não reconhece o seu estado, o que você faz? A sua mente leva você a se mascarar. Aí você se torna o que você não é. Aí na igreja você é uma bênção, aí fora você é uma peste. Sim ou não? Na igreja você é uma coisa, no teu trabalho você dá mau testemunho. Na igreja todo mundo te vê: nossa, olha que oratória, como canta. Quando chega na rua, só o sangue, irmão. Só o sangue de Jesus. Então, eu preciso ser honesto comigo mesmo.
compreender o meu primeiro estado. Gente, o que está acontecendo comigo? Aprenda algo. Você sabe qual é a maior dificuldade do doente? É ele entender que precisa de médico. O primeiro processo para a cura, ei Valcéia, aprenda algo. O primeiro processo para a cura é nós, eu, você e todos nós que estamos aqui nessa noite, é entendermos que precisamos de médico e que estamos doentes. Não adianta, irmão, a gente tapar o sol por conteneira. Sabe por quê? Porque nós vamos para o céu, mas a gente vai viver uma vida de miserabilidade aqui. A gente tem que ser honesto com a gente mesmo. Faça uma anamnese na sua vida, um exame de consciência. Será que realmente você tem sido honesto com você? Ou você tem se mascarado por causa dos outros? Ou porque os outros exigem tanto de você, você esquece de viver a sua vida, você esquece de viver quem você é, você esquece de usufruir do que Deus preparou para você. Por quê? Porque as pessoas te sugam, elas querem de você o melhor. Seja honesto com você mesmo. Não mascare o que realmente acontece contigo. Terceiro, eu termino. Que não precisa, pastor, para ter uma mente sã. Terceiro, ser verdadeiro é não reter os lixos que tentam jogar sobre a minha vida. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você já houve momentos da sua vida? Você estava em casa, o telefone tocou? Bem bom. Não, isso é campainha, né? Não é? Aí quando você olha uma pessoa, e aí aquela pessoa fala assim: fulano, tá em casa? Tá, me ajuda, estou precisando de ajuda. Olha, eu preciso muito conversar. Estou precisando de apoio, estou precisando de ajuda, estou passando por um processo. Você tem como me ajudar? Às vezes a pessoa, tá bom, você nem respondeu se tem, né? Aí você está cansado, chegou do trabalho, a pessoa, você tem como me ajudar? Tá, não estou te esperando aqui, tal hora. Aí você fica assim, ó, gente. E aí, você tem compromisso. E aí você na sua cabeça, eu sou um servo do Senhor. Eu sou um servo de Deus, eu tenho que estar lá. Não é assim que a gente pensa, assim, não. E aí quando a gente chega diante dessas pessoas, quando a gente senta para ouvi-las, elas estão tão desesperadas, elas estão tão ansiosas, que você não tem nenhum direito de fala. Elas só falam. A minha vida está ruim, a minha vida está destruída, eu vou para o inferno, eu não consigo, meu casamento está destruído, as minhas finanças, não tem nada na minha casa, meu filho está doente, a minha filha está com HIV. É tanto problema. E ali você está sentado, o que acontece na sua vida? Você recebe. Irmão, a gente vai retendo isso. Se você não tem uma válvula de escape, sabe onde é que isso vai ficar? Aqui, ó. Aqui. E aí, quando chega a noite, você vai dormir. Aí você deita. Senhor, abençoa minha noite de sono, dá tranquilo. Aí você bota o papo, a barriga para cima, né? Aí você bota. Daqui a pouco, quando você vê, é 2 horas da manhã, você está com os olhos abertos, olhando para o teto. Meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer? Eu não sei. Meu Deus, que loucura. Como pode essa pessoa viver dessa forma? E aí, irmão, quando você descobre às 5 horas da manhã, você dormiu? Não, você está acordado. E aí, aquela pessoa que está doente, ela lançou tanto lixo na sua vida, você não teve válvula de escape. O que vai acontecer? Você reteve. E aí você desenvolve o que nós chamamos de síndrome do pensamento acelerado. Você não dorme mais, irmão. Porque a tua vida é pensar em problema dos outros. E aí começam a vir as dores sobre você. E aí começam a vir as cefaleias, dores de cabeças intensas. E aí você começa a entender que começa a vir aquela queimação do estômago, a gastrite, tudo doença proveniente das emoções. Irmão, até o câncer é uma doença, foi descoberto. Não apenas provocada pela genética, mas principalmente pelas emoções. Descobriram que o câncer é uma doença psicossomática. Ou seja, eu absorvo o problema dos outros, eu absorvo tudo que está lá fora, eu armazeno na minha cabeça, desce ao meu coração e desenvolve no meu corpo. É por isso que a gente fala doenças psicossomáticas, ou seja, eu penso, armazeno, e aonde é que vai somar? Somatiza no meu corpo. É terrível, irmão. E aí o que a gente tem? Uma igreja adoecida. A gente tem pessoas robóticas dentro da igreja. Aí você já acorda no domingo, já pensando na terça-feira.
Meu Deus, sexta-feira. Essa noite, esses dias aí, rapaz, a coisa é tão louca. Hoje eu estava trabalhando, andando para um lado e para o outro. Do nada eu me peguei pensando em preparar já a agenda de 2023 da nossa igreja. E aí o Espírito Santo falou comigo assim: rapaz, vivo hoje. O amanhã já basta o seu próprio mal. A gente vive assim, irmão. A gente vive assim nessa situação. Então, aprenda algo. Não retenha lixo que é lançado sobre a sua vida. Pastor, eu vou deixar de ouvir os outros? Não. Eu só quero que você entenda a dizer não quando é preciso. Eu só quero que você compreenda nessa noite, no culto de curados para curar, que você precisa entender o seu limite. Não quebre regras e nem princípios por causa de outros. E ainda vou mais longe, de pessoas que não te merecem. Glória a Deus. Aleluia. Não quebre barreiras. Então, queridos, não retenha nada. Se alguém chegar te magoar, chega para essa pessoa, abre essa boca cheia de dente que você tem e fale para ela: você me magoou, eu fiquei mal, eu estou adoecendo, mas eu quero te falar, eu não vou dormir com essa dor, eu preciso botar para fora. Aleluia. Sim ou não, meu irmão? A gente tem que ser realista, cara. Para com isso. É por isso que quando alguém chega assim e fala assim: calma, irmão, quando eu estou muito estressado, principalmente no setor onde eu trabalho, alguém chega assim: pastor Bernardino, calma. Eu falei: calma não, irmão, eu vou falar o que eu penso, porque se eu não falar eu infarto. Falo com sabedoria, mas eu preciso botar para fora. Você tem que ser o que você é, irmão. Você é mal educado? Não. Mas vou me tornar uma pessoa equilibrada, entendendo que eu não sou tumba e nem baú, eu não guardo nada. Quer ter uma mente sã? Lança o lixo que lançaram sobre a sua vida fora. Lixos como? Você não vai crescer, você é feio, você é gordo, você está velho, a roupa que você usa está feia. Lança fora. Se liberta disso, irmão. E aí eu fecho aqui. As pessoas tentam jogar lixo sobre nós. Não permita que nem você venha tomar forma do negativismo. Irmão, quantos crentes são negativos na igreja? Rapaz, olha, eu fico assim abismado como os crentes de hoje em dia são negativos. Você fala assim: irmão, eu vou crescer. Irmão, eu vou chegar lá. Aí o cara está te olhando assim, ó, desconfiado. Tipo assim, se você pudesse ler a mente do cara, você olha, eu tenho certeza. Você vê e fala assim: esse cara é maluco. Esse camarada tá passeando na maionese. É ou não é? Sim ou não? Mas é. Então, olha, irmão, eu vou falar uma coisa para você. Eu não tenho problema de caminhar com a prostituta. Eu não tenho problema de evangelizar o pecador, o cachaceiro. A gente abraça, a gente beija, a gente senta, a gente caminha junto de mão dada. Não tem problema nenhum com isso. Mas sabe alguém com quem eu tenho problema? É uma pessoa negativista. É uma pessoa que você está ali: Deus, vai acontecer. Senhor, vai para frente. Ih, pastor, olha, não vai dar certo não. Fulano de tal já tentou. Irmão, vai tomar banho, irmão. Vai catar latinha. Vai catar latinha. Não. A nossa mente, a gente não pode reter coisas negativas. O nosso coração e a nossa mente, ele precisa transportar de coisas boas. Aleluia. Pastor, o negócio está feio, mas eu creio que, meu Deus, tudo pode. Aleluia. Pastor, eu não estou vendo os meus filhos. Quanto mais eu oro, mais a cachaça, mais as drogas, mais briga, mais problema. Calma. O tempo de Deus vai chegar na vida deles e eles vão herdar o reino de Deus em nome de Jesus. Aleluia. São palavras positivas, gente. E agora eu quero abrir um parênteses aqui. Irmão, positividade não tem nada a ver com axé não, tá?